Gravar. Começando com oração. Senhor Deus e Pai, graças te damos por esta rica, preciosa oportunidade que temos para dar início a mais uma aula desta matéria, os Evangelhos. Que teu Santo Espírito venha nos guiar, nos orientar, nos falar, nos ministrar através desta maravilhosa e tão profunda matéria. Muito obrigado. Pedimos o perdão dos nossos pecados, que o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário possa trazer limpeza e purificação às nossas iniquidades. Teu Espírito Santo possa abrir as nossas mentes, nossos corações, para recebermos a tua gloriosa palavra. Também te pedimos pelos alunos que, infelizmente, devido a problemas, dificuldades, situações pessoais, estão se retirando da turma das terças e também das quintas. Esta escola é tua e tu és o Deus que provê tanto as necessidades dos alunos como as nossas necessidades, as necessidades desta escola. Portanto, envia novos alunos. Por favor, ó Pai, em nome de Jesus, tanto para a turma das terças como a turma das quintas-feiras. Teu nome seja glorificado, ó Deus, com a ministração da tua palavra aos corações destes alunos que querem se sacrificar e que estão se dispondo a fazê-lo para a glorificação do teu nome. Muito obrigado. Entregamos esta aula desde já, agradecidos no bendito e maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém e Amém. amém. Estamos então na nossa terceira aula desta matéria, os Evangelhos. A apostinha é curtinha, pequenininha, mas como vocês têm observado, o conteúdo é um conteúdo muito importante, um conteúdo muito vasto, um conteúdo de características bastante grandes, mas Deus é bom e aqui estamos. Ainda estou devendo a vocês a nota da prova de bibliologia. Peço um pouquinho da paciência de vocês. Ainda estamos com bastante dificuldade. Não são pequenas, não, são muitas dificuldades por causa de muita coisa atrasada que, infelizmente, algumas turmas estão colocando nas nossas mãos. A gente pede, mas parece que infelizmente, a maioria não nos ouve e isso está gerando alguns transtornos, tanto que eu estou, infelizmente, sendo obrigado a descontar pontos das turmas que estão com tarefas atrasadas, não é o caso da turma aqui da terça-feira, mas eu estou tendo muitos problemas com as demais turmas que a gente trabalha com o sistema de tarefas ao invés do sistema de provas, e parece que, num lado, o sistema de tarefas complica, às vezes, como tem complicado. Então, eu peço um pouquinho da paciência dos irmãos, eu já vou estar regularizando esta situação, como mais tardar até a próxima terça. Não vai passar da próxima terça-feira, já vai estar tudo regularizado e vocês já estarão ou já terão recebido, na verdade, no WhatsApp de vocês o resultado final, mas eu já posso adiantar que uma boa maioria se deu bastante bem mesmo na prova de bibliologia, porque procuramos fazer desta prova o mais simplificado, mais simples possível. Está ali nosso irmão Fernando Cunha, este azul, irmão, lembra um céu bonito em dia Paz do Senhor para ensolarado aqui todos. na Paz do Senhor, pastor. paz do Senhor, né? Nosso irmão Fernando, né, tem, Pode na ser, medida irmão. do possível, estado aqui, né? Ele faz as aulas gravadas, mas quando ele pode, ele dá o ar da graça, e a graça é tão grande, né, que ele vem do azul do céu de Orlando. Assim é o azul da cidade de Orlando quando está em pleno sol, né? New Jersey vi poucos dias assim, irmão Fernando, mas a sua camisa lembra muito o céu da cidade de Orlando quando está aquele solão de rachar. Mas Deus abençoe nosso irmão Fernando. Hoje o irmão Fernando vai cumprir a tarefa dele, né, de ser degolado, né, carinhosamente pela nossa provinha de bibliologia, né? E a gente vai aos pouquinhos eliminando cada situação. Vamos então rapidamente aos nossos slides, fazemos uma recapitulação da matéria. É uma matéria de conteúdo aparentemente pequeno, mas tem muito a nos ensinar,
que temos muito que conhecer. Todos estão enxergando os slides, por gentileza, alguém me faça um sinal. Todos Sim. estão enxergando? Perfeito, perfeito. Ok, como já estudamos anteriormente, aí temos, né, a visão dos evangelhos sinóticos. Mateus, este evangelho foi dirigido para os judeus, apresentando Jesus como o rei. Marcos, dirigido para os romanos, apresentando o Senhor Jesus como servo. Lucas, dirigido para os gregos, apresentando o Senhor Jesus como o homem, o divino homem perfeito. A palavra sinóticos ou sinópticos, né, tem duas formas de escrever. Pode ser sinóticos ou sinop, com a letra P, mudo, sinópticos. Quer dizer que é a junção de duas palavras gregas, sim, juntos, e ópsis, visão, isto é, sinóticos ou sinópticos, quer dizer ter a mesma visão. Nós já falamos um pouquinho de Marcos, agora vamos fazer aqui um resumo, né? E o Evangelho de João, estava me esquecendo, ele apresenta a um Deus Salvador, a Jesus como um Deus Salvador. Essa é a visão de João sobre Jesus. Nós já falamos de Mateus, agora vamos falar um pouquinho de Marcos. Isso, fazendo um rápido resumo de Marcos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos, né? Este é o evangelho, este é o versículo, melhor dizendo, chave do evangelho de Marcos, Marcos 10:45. Panorama do evangelho, já estudamos algo. João Marcos era natural de Jerusalém. Pedro foi um instrumento de sua conversão, 1 de Pedro 5,15. Ele não foi um dos 12 apóstolos, mas acompanhou Paulo em sua primeira viagem missionária, de acordo com Atos 13:13. O Evangelho de Marcos foi escrito para os cristãos em Roma, ou seja, foi escrito para os romanos, cujo império dominava o mundo da época e que estavam habituados a grandes conquistas. Ele vai mostrar Jesus como um servo, grande conquistador, e mostrar a sua força e o seu poder, bem como a sua proteção e segurança. Detalhes do Evangelho de Marcos, prestem atenção que são detalhezinhos bem chamativos, bem curiosos. Se você leu até agora pouco a Bíblia, eu motivo, eu estimulo, eu animo vocês a lerem um pouquinho mais a Bíblia e, sobretudo, os quatro evangelhos. Repito, se você até agora leu pouco a Bíblia, faça um esforço, um propósito com Deus, não é? Não é um favor a mim ou à escola, mas é um benefício que você vai sair ganhando. Leia, faça um esforço para ler diariamente uma porçãozinha dos evangelhos, né? Comece por Mateus, né? Leia de 2 a 3 capítulos por dia. Leia também o evangelho de Marcos, Lucas e João, para que você tenha uma visão panorâmica de como se desenvolveu o ministério do Senhor Jesus Cristo. E aqui nos chama a atenção a detalhes do Evangelho de Marcos, e eu tenho certeza que alguns desses detalhes escapa muito a leitura que você já tenha feito, não é, do Evangelho de Marcos. Vamos então conhecer esses detalhezinhos, porque eles são muito importantes. Número um, é o menor dos quatro evangelhos. É o menor dos quatro evangelhos, escrito de maneira resumida, com descrição viva de cenas animadas e movimentadas que revelam a ação. Ora, se é o menor dos quatro evangelhos, vamos lá. Vamos recapitular aqui na nossa mente. Sem olhar na Bíblia, por gentileza, sem olhar na Bíblia, sem olhar no Google, sem olhar na apostila.
Responda quem puder e quem quiser, não é obrigado. Quantos capítulos ao todo contém o Evangelho de Mateus? Alguém se lembra? Mateus. 28 capítulos. 28, perfeito. Marcos, sendo o menor, quantos capítulos? 15 capítulos. Errou por um. 16. 16. 16. Lucas, quem se lembra? Quantos capítulos ao todo? 24. 24. Não errou de jeito nenhum. Tá difícil o evangelista Alexandre errar. Isso aí, ele errar é mais rápido do que eu me escorregar na casca de uma banana no dia de neve. E o evangelho de João? Quantos capítulos? João tem 20. Sem olhar na Bíblia, por favor. Eu Sem creio que é olhar no 21, Google. não estou muito lembrado, não, mas acho que é 21. 21. 21. Então, procure ter isso na mente. Não é complicado, ó. Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João 21. Antes que a gente entre um pouquinho mais nos detalhes de Marcos, eu vou adiantar apenas um detalhezinho num outro evangelho que vamos ainda estudar, né, nos próximos dias ou nas próximas semanas, que será o evangelho de Lucas, né? O evangelho de Lucas, ele é bem diferente em relação a Mateus e a Marcos, mas não deixa de ser parte dos evangelhos sinóticos. Quero levar vocês ao capítulo 24 de Lucas. Vamos lá, bem rapidamente, o capítulo 24 de Lucas. Quero fazer uma perguntinha, porque aqui tem um detalhe que escapa muito a atenção de quem está lendo este capítulo. Capítulo 24, versículo 44, Lucas. Capítulo 24, versículo 44. A pergunta é o seguinte: Jesus aqui está explicando aos seus discípulos algo muito importante sobre o Antigo Testamento. Vou repetir para você entender a pergunta. Jesus, o Senhor Jesus aqui, está explicando algo muito importante aos seus discípulos com respeito ao Antigo Testamento. Sobre que, ou exatamente o que Jesus estava explicando aos seus discípulos neste versículo sobre o Antigo Testamento. Vou repetir a pergunta. Pastor, Sim. ele estava explicando sobre a divisão do Antigo Testamento. Maravilha! Canta essa divisão, por gentileza, dileto, nobre, servo do Senhor, Kelson. Era a lei de Moisés, os profetas e salmos. Ai, 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 ai. Vou ficar quieto diante dessa? Não. 75 pontinhos para o irmão Kelson. Oh, vai para a cama, dá 25 glórias, ore 16 Pai Nossos e exploda em 105 aleluias. Meu Deus, parabéns. 70 e dou com alegria, dou com prazer. 75 pontinhos. Olha, irmã Kelso, continua assim que vai ter isenção, vai ter isenção. O evangelista Alexandre já pegou uma isenção, ó, vai ser agora páreo duro, né? Vai ser os dois gigantes, né? O Patriots e o Bullocks vão ser dois times aí jogando pesado no campo, né? Parabéns. As três divisões do Antigo Testamento, se quiser anotar, está aí, ó. Lei, profetas e salmos. Jesus então estava explicando exatamente como o Antigo Testamento
era dividido. E uma pena que um bom número de obreiros, quando eu falo obreiros, eu falo diáconos, pastores, evangelistas, presbíteros, bispos, apóstolos, querubins, serafins, missionárias, diaconisas, não sabem este pequenino detalhe. É um detalhe? É, mas é importante para darmos uma correta interpretação das Escrituras Sagradas. Eu vi o irmão Lucas entrando em algum lugar, está ali embaixo. Ele ainda está fazendo os devidos ajustes, né? Pode No seu repetir, vídeo. pastor, por favor? As 3 divisões é a lei? As 3 divisões, é só a senhora também ter anotado lá em Lucas 24:44. Repito, Lucas, capítulo 24, versículo 44. E o que diz ali? Lei, profetas e salmos. Lei, profetas e salmos. Procure não se esquecerem disso. É fácil se esquecer muito, mas esse é um tipo de detalhe que de maneira nenhuma pode e deve ser esquecido. Vamos então voltar a Marcos, né, uma vez que estamos fazendo uma recapitulação do Evangelho de Marcos. Vamos então voltarmos a Marcos. Perfeito, irmão Lucas. Entendido o mistério. Fica tranquilo. Irmão Lucas também, igual o irmão Joel, estão numa missão impossível 7. Então, quando o aluno está em missão impossível 7, fica difícil abrir o vídeo. Então, tranquilo, meus irmãos, que vocês estão ainda nas suas missões impossíveis, que Deus possa abençoá-los. Teremos a alegria de revê-los na próxima aula, se assim, né? Eles estão aqui conosco, mas não estão com seus vídeos abertos, né? Irmão Joel ali está revestido, rosto fechado, blindado contra o Polo Norte. Meu Deus, irmão Joel, Deus abençoe, irmão Joel, guarde seu corpo, seu organismo, queria estar aí do seu lado, pecando essa friagem. Que isso, pastor? Deixa de bobagem, não. Queria estar aí pegando essa friagem, todo blindado, todo carapuçado. Vamos voltar então a Marcos. Isso, ao slide lá de Marcos. Vamos lá. Segundo detalhe do Evangelho de Marcos que muito nos chama a atenção: o dinheiro é mencionado em moeda romana. Eu acredito que poucos de vocês, ao lerem este evangelho, perceberam isso. O dinheiro, a forma de identificar o dinheiro no evangelho de Marcos, ele é mencionado em moeda romana. Detalhe número 3. Emprega-se a divisão de tempo dos romanos. Olha que curioso. Mateus fala das vigílias da noite, enquanto Marcos cita dia e noite apenas. Isso quer dizer que havia uma diferença entre o tempo judaico e o tempo romano. Alguém pode me explicar, se é possível? Você não é obrigado a saber como se dividia o tempo judaico e o tempo romano? Vamos lá. Se alguém se lembra, ou se alguém já leu, se alguém já estudou, você não é obrigado. Estamos aqui conhecendo as particularidades dos evangelhos para chegarmos ao conhecimento. Havia uma diferença, claro, entre a divisão do tempo judaico, que é o tempo que Mateus nos apresenta ali na sua narrativa escrita, e o tempo romano, que é o que Marcos nos apresenta. Vamos lá. Alguém se lembra? Não? Ok, sem problemas. O tempo judaico, anote isso aqui, ó. O tempo judaico, ele Era era dividido de em vigília, 12 né? horas. Era 12 vigílias. horas. Sim, mas começando por 12 horas.
6 horas da manhã até as 6 horas da Da tarde. tarde. Uhum. Então, Primeira durante o vigília. dia, o tempo judaico era contado em primeira hora, segunda hora, Terceira. terceira hora, quarta hora, quinta hora, sexta hora, sétima hora, Então, oitava hora. O Senhor Jesus, ele morre na nona hora, 3 horas da tarde. Aí vem a 10ª hora, 11ª e a 12ª, que fecha direitinho 6 horas da tarde. E aí? E depois de 6 horas da tarde? O tempo é contado em 4 vigílias da noite. Anote aí, depois das 6 horas da tarde, o tempo judaico, ele é contado em 4 vigílias da noite. Primeira vigília da noite, de 6 horas da tarde às 9 horas da noite. Primeira vigília, 6 da tarde até as 9 da noite. Segunda vigília da noite, de meia-noite a 3 horas da manhã. Segunda vigília da noite, de meia-noite às 3 horas da manhã. Então, de 6 às 9, de 9 à meia-noite. Terceira vigília, de meia-noite às 3 da manhã. Terceira vigília da noite, de meia-noite até as 3 da manhã. Vou repetir. Primeira vigília, de 6 às 9 da noite. Segunda vigília, de 9 à meia-noite. Terceira vigília, de meia-noite às 3 da manhã. Quarta vigília da noite, de 3 horas da manhã às 6. Quando lemos Mateus capítulo 14, Jesus sai caminhando no mar da Galileia. Em qual vigília da noite? Primeira, segunda, terceira ou quarta? quarta vigília. Quarta. Leram lá? Mateus capítulo 14, está lá direitinho. Então, Jesus estava caminhando no mar da Galileia entre 3 e 6 horas da manhã. Repito, Jesus caminhou no mar da Galileia na quarta vigília da noite, que ocorreu entre 3 e 6 horas da manhã. E o tempo romano é igualzinho ao nosso, 24 horas, de 0 a 23 horas e 59 minutos, ou que também é chamado tempo militar, né? Os ingleses e americanos chamam de military time, tempo militar, que é o tempo de 24 horas, né? Eu estou muito habituado ao tempo militar, ao tempo romano, tanto que nos meus aparelhos de celular eu uso a configuração do tempo militar ou tempo romano. Quem gosta, quem aprecia, usa o sistema AMPM, não é? AMPM, mas sou adepto ao sistema romano. Embora judeu, olha que coisa engraçada, aprendi a gostar do sistema romano. Na minha cabeça é mais prático eu dizer 13 horas e 20 minutos do que 1h20 PM. Me confunde sensivelmente. Aqui em casa, aqui nós somos divididos, né? Minha esposa e meu filho são no AMPM. Eu sou no sistema romano, né? 24 horas. Não tem jeito. Igual no calendário, né? No calendário, o sistema americano é é mês, dia e ano. No sistema romano, que é o mesmo sistema europeu, igualzinho do Brasil, dia, mês e ano. Mas são situaçõezinhas compreensíveis. Mas na Bíblia, precisamos aprender a identificar estas pequenas diferenças, né? Porque se você não aprende, complica a interpretação do texto. Vamos lá então. A quarta característica do Evangelho de Mateus. O autor explica os costumes hebraicos, de acordo com Marcos 7:34, pois estava ciente de escrever para um povo com outra cultura. Quinta característica do Evangelho de Marcos. Olha que interessante, apenas o capítulo 1 de Marcos faz referências a profecias do Antigo Testamento.
Os romanos não estavam familiarizados com as Escrituras e não entenderiam tais citações. Outras características do Evangelho de Marcos. Não para por aí, não. Olha só. É o Evangelho de vivacidades e detalhes. Ele relata os detalhes das ações de Jesus, dos discípulos e das multidões. É um evangelho de atividades e energia. Ele retrata a carreira ativa de Jesus sobre a terra, dando ênfase mais às obras do que às palavras. Narra 18 milagres. É um evangelho de muitos milagres. Você quer pregar, ensinar sobre milagres? Uma boa fonte de inspiração, definitivamente, o Evangelho segundo Marcos. É o evangelho de poder sobre os demônios. Ele destaca o poder de Jesus sobre o inimigo, Marcos 5, 7, 12. É o evangelho de maravilhas. Quer pregar sobre maravilhas? Usa Marcos. Marcos tem muitas maravilhas ali. Ele mostra Jesus em todos os lugares, realizando alguma atividade milagrosa. Ele chama a atenção dos ouvintes para o poder que emana de Cristo. É um evangelho para os romanos. Os romanos eram homens de poder, que deixavam atrás de si grandes feitos. Eles tinham César poderoso, mas agora conheceriam o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia, que maravilha! Porque os romanos eram homens poderosos, que deixaram atrás de si grandes feitos para o bem da humanidade. Marcos, sabendo disso, mostra os feitos poderosos do servo chamado Jesus. Marcos mostra que o servo Jesus tem poder para quietar a tempestade, controlar a doença e a morte, poder para controlar o mundo invisível dos espíritos. Os romanos viam a deidade, ou seja, a qualidade de deuses nos Césares, que era a cabeça de um reino poderoso. Marcos faz com que eles se curvem diante daquele que está acima dos Césares e é rei de todos os reinos, cujo domínio era onipotente e eterno. É interessante chamar de novo a atenção dos queridos alunos. Os romanos não sabiam nada das escrituras ou profecias judaicas. Marcos omite todas as referências às leis judaicas. Marcos explica todas as palavras judaicas, tais como Boanerges, que quer dizer filho do trovão, Talita Cumi, que quer dizer menina levanta, e Corban, cuja tradução livre seria oferta para Deus. Marcos transforma o dinheiro dos judeus, como já falamos, em moeda corrente dos romanos. Está lá em Marcos 12, 42. Ele explica os termos e costumes dos judeus, como se estes não fossem compreendidos pelos leitores. O Evangelho de Marcos ensina que a vida do discipulado significa seguir a Jesus, ainda que isso seja com perseguição e rejeição, como foi o dele. Marcos 8, 34, 35. Marcos sublinha a necessidade de fé na pessoa para receber o poder de Jesus para ajudar o que necessita. Que tremendo é este evangelho. Vamos então agora entrarmos no evangelho de Lucas. Isso, vamos na apostila. A nossa apostila, vamos a Lucas. A apostila a gente traz bem pequenininho, né? A abordagem foi feita, essa apostila foi feita desse jeito para ajudar vocês terem uma visualização na apostila por escrito e também nos slides. Se você ainda não salvou os slides, salve-os. Salve-os. É necessário você ter os slides salvados ou salvos, porque do contrário, você vai ter dificuldade em fazer os exercícios. Para quem Lucas escreve o evangelho que toma o seu nome? Está aqui na apostila. Para os gentios, ou seja, para os gregos convertidos. Lucas fala como um historiador da salvação.
tem um propósito claro, afirmado logo no início do seu evangelho. Olha que Lucas registra lá no capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Está ali na apostila, se quiser abrir a Bíblia, fique à vontade, mas na apostila já está lá. Está escrito: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos, que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Procure ter em mente este nome aí, ó, Teófilo. Alô? Procure ter em mente este nome, Teófilo. Quem foi esse camarada? Quem foi este abençoado? Foi o portador do Evangelho de Lucas e foi o portador do livro de Atos dos Apóstolos, ou seja, Teófilo se encarregou em distribuir o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Outro detalhezinho importante que temos que destacar no Evangelho de Lucas. Qual era a profissão mais conhecida de Lucas? Todo mundo hoje conhece Lucas como quem? Médico. Lucas era médico, historiador, geógrafo. Faltou um. Médico, ai, papai. Historiador, geógrafo e arqueólogo. Não, Biólogo. biólogo. Oh, meu Deus! Esse homem tá bom, irmãos. O dia que eu não puder dar aula por alguma situação de saúde, vocês já sabem. Evangelista Alexandre, por favor, meu prezado, me ajude. Fica estudando. Como, minha irmã, repita? É melhor dar logo o diploma para ele, tá perdendo tempo estudando, tá envergonhando. Não. Não é por isso. Irmã, se a senhora não acredita. Irmã, tô lutando igual vocês mesmo. Irmã Adélia, se a senhora não acredita, se é para o seu consolo, eu estou batalhando como um doido. Eu vou fazer 66 anos em 2 de setembro e eu estou batalhando para fazer mais uma faculdade. Se acredite ou não, estou batalhando, porque eu quero melhor servir a Deus, eu quero servir ao reino. Eu estou batalhando, irmã, estou batalhando. Eu acredito que até outubro eu já vou estar fazendo mais uma faculdade, para a glória de Deus, porque eu me sinto muito despreparado para servir o rei. Pastor, aí é bom demais. Eu queria ter essa força de vontade de estudar, misericórdia. Eu fiz uma faculdade arrastada, porque eu via necessidade de sair da... Eu entendo, mas eu tenho uma necessidade, eu tenho chegado à conclusão, não é? Alguém diz, pastor está esnobando. Não, não é esnobar, irmãos. Eu quero servir melhor o reino. E para servir melhor o reino, temos que nos preparar, irmãos. Se a gente não se prepara, podemos passar vergonha, né? E não vale a pena fazer com que o evangelho passe vergonha por causa da nossa falta de preparação. Mas eu vou testificar aqui, Deus me dando essa vitória, é muito difícil. Né? Eu, graças a Deus, já consegui a minha legalização, então eu estou correndo vários papéis, pesquisando várias faculdades online com preço bem acessível, e Deus sabe que eu tenho um sonho de fazer mais uma para fechar com chave de ouro o que resta ainda da minha vida, né? E se eu posso fazer alguma coisinha pequenininha, porque eu não fiz até agora nada para Jesus, eu vou ficar feliz da vida. Mas antes de eu entrar no céu, alguma coisinha eu tenho que fazer. Eu até agora não fiz nada. Mas Deus seja glorificado. Evangelista Alexandre já é o meu sucessor natural aqui, né?
Se Jesus decide me chamar, ele já sabe, ele já continua aqui, não tem problema não. A menos que ele não queira, aí é outro assunto. Se ele não quiser, ele não é obrigado. Mas o dia que eu falhar aqui, vocês já sabem, né? Academia Bíblica Bereia, acho que eu vou ter que fazer um documento já para ficar o negócio no papel, já passar isso para o servo de Deus. A menos que ele não queira. Aí é diferente. Se ele não quiser, aí paciência. Ele não é obrigado a receber esse legado. Gente, é difícil demais, não tem coragem não, pastor. Mas o irmão tem capacidade. Não é para qualquer um, não. Eu falo com muita humildade. O irmão tem capacidade, o irmão tem preparo, entendeu? O irmão tem garra, né? Eu quisera ter a sua idade, a sua força para glorificar o nome do Senhor com juventude, né? Não estou dizendo que eu estou velho, mas já estou gasto. Estou igual aqueles pneus de bicicleta, né? Já quase lisinho, né? Mas graças a Deus que Deus tem nos dado graça e nos renovado. Vamos então voltar aos slides. Isto. Vamos voltar aos slides e vamos conhecer um pouquinho sobre o divino homem perfeito Lucas. Antes que desculpe, eu estava esquecendo um detalhezinho aqui na apostila. Isto. Por isso é a ordem cronológica usada de Lucas, a usada para fazer a harmonia dos evangelhos. Lucas, preste atenção, ele apresenta os fatos que envolveram a vida do Senhor Jesus Cristo em ordem cronológica, ou seja, na linha do tempo, ao contrário de Mateus. Mateus não apresenta os fatos da vida de Jesus na linha do tempo. É bem interessante observarmos isso. Alguém está com o áudio aberto, está vazando um som. Vamos ver quem é. Se alguém está com alguma coisa aberta aí, me ajude fechando seu áudio ou abaixando o som. Ok, obrigado. Estava um som bem estridente no fundo, indicando que alguém estava com algum aparelho ligado no background e aí gerando um som bastante inconveniente. Mas vamos lá. Lucas acompanhou Paulo em suas viagens missionárias e, portanto, acredita-se que o médico amado era membro da igreja de Antioquia. Agora, isso aqui é muito interessante. Interessante a visão paulina refletida nos escritos de Lucas. Número 1, independência dos novos convertidos gentios em relação aos princípios judaicos dos primeiros discípulos. 2, não perdendo, todavia, a noção de que o lugar berço da fé evangélica e, portanto, onde os líderes da igreja, os apóstolos, continuavam, era Jerusalém. Então, Lucas, ele transfere muito das características do apóstolo Paulo, pelo fato que Lucas, não se esqueçam disso, foi discípulo do apóstolo Paulo. E Marcos foi discípulo de qual apóstolo? Alguém está lembrado? Pedro. Procura não esquecer disso de jeito nenhum. Então, Marcos, discípulo de Pedro, apóstolo Pedro. Lucas, discípulo do apóstolo Paulo. Lucas 24, está aí na apostila, versículos 50 ao 53. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando ao Senhor. Porque eu destaquei estes versículos? Olha aqui com atenção. Há uma continuação da história do Evangelho no livro de Atos, formando juntos uma unidade, Lucas e Atos. Só no século XII, quase no finalzinho do século XII, o pergaminho contendo as cópias de Lucas e Atos foi dividido, ou seja, só a partir de 1272
segundo os historiadores, é que o Evangelho de Lucas se desmembra do livro de Atos dos Apóstolos. Oh, então até 1272 não havia a divisão Lucas-Atos. Era Lucas-Atos, chamava-se assim. Mas depois de 1272 é separado o Evangelho segundo Lucas e o livro histórico dos Atos do Espírito Santo. Oh! E ele ganha um nome, Atos do Espírito Santo. Só depois da Reforma Protestante, em 1517, o livro Atos do Espírito Santo, ele ganha o nome de Atos dos Apóstolos. Oh, que super interessante. Acredito que a maioria aqui não sabia, tá? Mas esse é um detalhezinho destes dois livros, né? Porque tem o mesmo autor, ou seja, o servo de Deus Lucas. Pastor, Sim, e por isso que até hoje, para muitos teólogos, né, o livro de Atos ainda é chamado de Atos do Espírito Santo. É justamente sim. por causa disso, né? Não é errado você dizer Atos do Espírito Santo. Não, porque o Espírito Santo se move poderosamente em todo este livro, né? Que mostra o nascimento da igreja, como a igreja foi formada, estruturada, trabalhada. É um mover muito lindo do Espírito Santo, desde o capítulo 1 ao versículo de número 28. Embora, repito, nas Bíblias hoje, o normal é você ler Atos dos Apóstolos. Mas há uma tradução da Bíblia em português, anote aí se quiser, se encontra, é um pouco difícil. Almeida Revista Corrigida, tem uma edição de 1969, ela é cara. Se você encontrar no Amazon, ela vai estar mais de US$ 100, bem carinha. Ali você vai encontrar Atos do Espírito Santo, ao invés de Atos dos Apóstolos. Eu tenho a de 1958, né, uma edição da Bíblia no ano de 1958, ali diz direitinho Atos do Espírito Santo, para vocês verem como é tão poderosa a influência do Espírito Santo neste livro. Em Atos 1:1-4 aparece de novo o nome do recipiente ou do mensageiro que distribuiu este livro junto com o de Lucas. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, está lá na apostila, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Olha que interessante. Então, Atos 1:1-4 é também, não é, uma introdução deixando claro que Lucas é o seu escritor e que Teófilo é o mensageiro ou distribuidor. Agora sim Pastor, voltamos. e Sim. Teófilo quer dizer amigo de Deus, né? O nome Teófilo. Teófilo, bom, bem lembrado. Teófilo, Theos, Deus, Filós, Filhos, amigo. família. Tradução de Teófilo, amigo de Deus. Anote aí, porque pode aparecer em uma das perguntinhas dos nossos exercícios. Teófilo, amigo de Deus. Vamos então agora a uma visão de Lucas um pouquinho mais detalhada nos slides. Isto, vamos lá. Lucas enfatiza o divino homem perfeito. De acordo com Colossenses 14:14, Lucas é geralmente conhecido como um médico amado, mas como já foi falado, ele foi historiador, ele foi geógrafo e também foi biólogo. Em 4,14. Lucas, sim, sim, irmão Kelson, diga. Colossenses 4,14, não?
4,14, perfeito. 4,14 fala ali que Lucas era o médico amado. Anote aí, Colossenses 4,14, perfeito. Em Lucas, Jesus é o homem perfeito. Isto, versículo-chave do Evangelho de Lucas. E disse-lhe Jesus: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, 9 e 10. O propósito do Evangelho de Lucas: apresentar um relato preciso da vida de Cristo, homem e Salvador perfeito. Características chamativas do Evangelho de Lucas. Número 1. Lucas deixa claro que ele não foi testemunha ocular daquilo que ele escreveu. Lucas 1:1. 2. Lucas escreveu especialmente para o povo grego, cuja missão era melhorar o homem moral, intelectual e fisicamente, e cujo ideal era o homem perfeito. 3. Lucas escreve para mostrar que tinha conhecido o homem perfeito, tão desejado pelos gregos. Quem ele? Jesus. E que bastava se espelhar nele e seguir seus ensinos para caminhar rumo à perfeição futura. 4. Ele fornece informações minuciosas sobre o nascimento de Cristo, bem como sobre o momento histórico do mundo naquele período. Vamos a Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Quero mostrar algo a vocês. Vocês já leram, passaram por cima e, obviamente, não entenderam. É normal, porque Lucas trabalha com muita história, muita narrativa histórica. Lucas, capítulo de número 2. Lucas, capítulo de número 2. Prestem bastante atenção ao que vou falar aqui agora. Bastante atenção. Estou sendo gravado, claro. Mas se quiser anotar o que eu vou falar em resumo, é de grandíssima importância. Número 1. Lucas, capítulo 2, do verso 1 ao verso 2. Aqui está nos dizendo algumas importantes informações históricas. Dentre elas, olha a informação bomba: a data de nascimento do Senhor Jesus Cristo. Como é que é? Olha a notícia bomba. Lucas capítulo 2, versículos 1 e 2, nos indicam a exata data na qual o Senhor Jesus Cristo nasceu. Mas, pastor, Jesus não nasceu em 25 de dezembro? De jeito nenhum. A Igreja Católica Romana, depois do ano 504 depois de Cristo, ela, motivada já pelos bispos e arcebispos, decidiram colocar a data do nascimento de Cristo coincidindo com uma festa pagã, uma festa bacanal, uma festa comum entre a Grécia e Roma, chamada Saturnália. 25 de dezembro, na verdade, é o nascimento vitorioso do Sol, né? Os romanos e gregos, a seu tempo, adoravam o Sol como Deus. E essa festa, no latim, ela é chamada de Natalis Invictis Solis, traduzido, nascimento vitorioso do Sol. Aí alguém me perguntou, mas pastor, é pecado então comemorarmos o Natal? Não. Veja bem, quem é o verdadeiro Natal? Papai Noel ou o Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus Cristo. Não importa que tenha sido forçada esta data, 25 de dezembro. Eu e você não estamos comemorando
o exato 25 de dezembro, ou seja, a festa pagã greco-romana, a Saturnália. Estamos comemorando quem está por detrás de fato, Jesus Cristo. Então, qual é a data exata que Jesus nasceu? Pelos registros históricos de vários historiadores, dentre eles Flávio Josefo, Plínio Grande, Tácito, Heródoto, vários. Eu poderia aqui uma lista de 8, pelo menos. Jesus nasce no mês judaico de Nissan. Nissan é o mês judaico, mas no formato romano seria abril. Abril. Então Jesus nasce no mês de abril do ano 4 antes de Cristo. E já se descobriu o dia exato que Jesus nasceu, 6 de abril. Loucura, né? Jesus nasce exatamente no dia 6 de abril do ano 4. E é crucificado no dia 12 de abril do ano 29 depois de Cristo. Oh, meu Deus! E Lucas me dá todas estas informações. Mas, pastor, eu nunca li isso, claro, porque Lucas ele narra o fato, ele não narra a data exata. Vou repetir. O evangelista Lucas, ele narra o fato, ele não dá a data exata. Narrando o fato, então eu vou à história. Pesquisando na história, aí eu descubro direitinho a data exata. E como é que Lucas me orienta a entender isso? Vamos lá. Lucas capítulo 2, versículo 1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Na verdade, este nome, César Augusto, César aqui não é um nome próprio, que é normal, não é? Homens teriam esse nome, irmão César, tio César, vovô César, pai César. Não, aqui é um título. Alô? Aqui é um título do que do latim se lê César. Se escreve igualzinho, César, mas se pronuncia César. E qual é o significado de César ou César? Imperador. Então Lucas aqui está referindo ao primeiro imperador romano, Otaviano Augusto. Ele era conhecido também pelo nome de Otaviano Augusto. Então aqui temos o registro histórico do primeiro imperador de Roma, que governou de 27 a.C. a 14 depois de Cristo. Oh, que interessante! Mas aonde lemos a data, o mês pelo menos, que o Senhor Jesus nasceu? Versículo 2. Este primeiro alistamento foi feito sendo que Cirênio, governador da Síria. E aí você vai descobrir pela história que Cirênio governou a Síria de 20 antes de Cristo a 10 antes de Cristo. E em abril de 4 antes de Cristo, segundo a história, ele faz este primeiro alistamento ou empadronamento, ou seja, os judeus deveriam todos irem para as cidades aonde haviam nascido, as suas cidades natais. Jesus havia nascido em Belém, mas José, lembre-se, havia nascido em Nazaré. Então Jesus ainda não havia nascido, Maria ainda estava grávida, então José precisava ir ou voltar a Nazaré e fazer o seu empadronamento, ou seu alistamento. Versículo 3. E todos iam alistar-se, ao que diz o evangelista Lucas, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José da cidade de Nazaré, a Judéia,
a cidade de Davi, chamada Belém, porque olha o detalhe. José morava em Nazaré, aonde Jesus se criou, mas ele não nasceu em Nazaré. Ele nasceu aonde? Em Belém. Essa é a razão por que Jesus nasceu em Belém. Estão entendendo? Quem está me entendendo, irmãos? Quem está me Belém é entendendo? prata, né, pastor? Belém de Efrata. Meu querido Kelson, ele deixou aquele complemento. Belém de Efrata, lá o profeta Miqueias fala, pequenina dentre todos os vilarejos, diz uma tradução. Tinha 2.200 habitantes da época, era pequenininho, bem pequenininho. Então foi para lá José. Era natural, nascido em Belém de Efrata. Não confunda, mas ele tinha sua carpintaria em Nazaré, e ali em Nazaré é a cidade aonde Jesus foi educado, aonde Jesus cresceu. Ô, Mas foi pastor, uma coincidência. Sim, senhora. e Belém hoje qual é a cidade hoje conhecida em Israel que está Belém? É Belém, só que não está dentro de Israel. Olha que hoje, que curioso, Belém hoje pertence à autoridade palestina. Então, Belém não pertence mais ao território do Estado de Israel. Belém, Jericó são propriedades da autoridade palestina. Por isso, quando alguém vai visitar o suposto lugar aonde nasceu o Senhor Jesus, que é uma caverna, já estive lá, você tem que cruzar a fronteira de Israel e entrando na autoridade palestina. E é E ainda hoje tem vigiada. esse nome, Belém. Em hebraico chama-se Bethlehem. 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 Esse é o nome. Belém é a forma em língua portuguesa, se parecendo com a cidade que é Sim. capital do estado do Pará, no Brasil, mas na língua hebraica é Bethlehem. Bethlehem, que traduzido é casa do pão. Procure também não esquecer o significado do nome Belém, casa do pão, né? Bethlehem, que Beth quer dizer casa, e Lehem em hebraico é pão. Então, Bethlehem, casa do pão. Então, Bethlehem existe hoje e é controlado pela autoridade palestina. É estranho, quando você cruza a divisa de Israel e entra para visitar Bethlehem, é cheio de soldados todos com metralhadora, granadas, fuzis, é bem desagradável o ambiente, porque é uma zona altamente perigosa por causa dos atentados do Hamas, né, que ainda tem o controle de Bethlehem. É uma cidade histórica, uma cidade considerada santa, porém está no controle da autoridade palestina. Igualzinho Jericó. Jericó hoje é chamada de Jericó, e também está no controle da autoridade palestina. Quando eu vou ali visitar, é muito inseguro. Jerusalém, sim, está nas mãos dos judeus, mas outras cidades ao sul de Israel estão hoje no pleno, completo domínio da autoridade palestina, e é bem desagradável quando você entra, né, no território deles, porque você sente o peso espiritual e a hostilidade, e que é muito grande contra os judeus, não é? Se eu hoje, como estou, né, com uma característica de judeu, entro ali em Bethlehem, eles me fazem correr fora e começam a me chamar de judeu porco, né? Judeu imundo, o que você está fazendo aqui? Judeu imundo. Então, eu tenho que chegar lá disfarçado, raspar o bigode, raspar a barba, raspar até a cabeça para não ser identificado como judeu, porque o preconceito é muito forte contra os judeus na cidade onde o Senhor Jesus nasceu. Vamos então voltar a as características de Lucas, que são muito chamativas e muito curiosas. Vamos lá. Como já falamos, né?
Ele fornece informações minuciosas sobre o nascimento de Cristo, bem como sobre o momento histórico do mundo naquele período. Ah, estava me esquecendo do capítulo 3, desculpe. É tantos detalhes que o Evangelho de Lucas nos apresenta que eu estava esquecendo do capítulo 3. Vamos lá, no capítulo 3 de Lucas, não posso me esquecer disso, é importante. Capítulo 2 fala sobre o exato momento, ou a exata data do seu nascimento. Mas o capítulo 3 não deixa de ser curioso também, ó. Capítulo 3, versículo 1. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Se quiser anotar, não é obrigado, mas só para você saber interpretar o que está lendo. Mas eu já faço a pergunta esperando uma resposta de quem puder. Quem não puder responder, não há problema. Estamos aqui juntos aprendendo. Por que essa expressão tetrarca? Estranho. Vocês nunca se perguntaram que fulano era tetrarca da Galileia, o outro fulano Pô, era tetrarca da Itureia, o outro fulano era tetrarca de Abilene. é aquele que é responsável Tetrarca. pela quarta parte. Das gerações, Kelso, né? Vinha das gerações, né? Kelso. Ah, papai do céu. Evangelista Alexandre, o que está acontecendo com seu discípulo? Não precisa dizer não. Está sendo bem instruído. Parabéns, irmão Kelso, evangelista Alexandre. É o famoso aluno superou o professor, entendeu? Isso aí é bem Que assim. Tem o da fantástico. escola Parabéns, irmão dominical, uma Kelso. Falo benção. com muita alegria para glorificar o nome do Senhor. Não estou aqui exaltando o nome do homem, mas exaltando o nome do Senhor. A Bíblia diz que a quem honra que se dê a honra, né? Muito obrigado, Jesus, porque o nosso Deus é lindo. Ah, pastor, mas eu tenho tanta dificuldade de aprender. Irmãos, estamos aqui batalhando juntos, juntos. Eu sei que alguns aprendem mais rápido, outros é um pouco mais lento, outros parece que aqui dentro é feito de titânio, mármore, não entra de jeito nenhum, mas entra, irmãos, entra. Vai entrar, em Sabe por nome de quê? É o Jesus. Espírito Santo que ajuda a entrar, Amém. entende? Não é que o irmão Kelson aqui está se exibindo, não se trata de exibicionismo, se trata que ele está demonstrando aquilo que ele aprendeu da parte dos seus obreiros, né? E ele é obreiro do nosso evangelista Alexandro, entende? Então, é lindo e a gente fica tocado e comovido quando nós vemos Ele até desapareceu da telinha, né? Não sei se por vergonha ou se a conexão cai, mas é bonito, é louvável para a glória do Senhor quando o obreiro começa a se destacar. Então, tetrarca vem de tetrarquia, a quarta parte de um território. Quiser anotar, tetrarca é um governante que governa ou que tem a responsabilidade pela quarta parte de um determinado território. Assim era no Império Romano, né? O Império Romano tinha o imperador, tinha o governador de uma região, e esta região era chamada de província. E a província era dividida em várias tetrarquias, ou seja, várias quatro partes. E aonde Pôncio Pilatos era o governador, ou seja, uma província enorme, era dividida, porque ali, ó, Pôncio Pilatos, governador da Judéia. Ele não era governador da Galileia. Oh, anote aí. Nos tempos de Jesus, Israel era dividida em três províncias: Galileia ao norte, Samaria exatamente no meio e Judéia no sul. Vou repetir. No tempo de Jesus, a Palestina era dividida em três províncias: Galileia, a província do norte, Samaria, a província do meio,
e Judéia, a província do sul. Isso vamos estudar, para quem não estudou ainda, a matéria de geografia bíblica. Porque, irmãos, tem gente que lê a Bíblia e não sabe aonde está geograficamente falando. Entende? Sem problema, irmão Kelso, essas coisas acontecem. Só acontece conosco, seres humanos. Imagina se isso acontecer com o Android, com o robô, né? Com alguém que tem a inteligência artificial. Não vai acontecer nunca. Mas e acontece comigo. Acredite se quiser, acontece. E eu fico bem brabo comigo. Falei, mas que cabeção que é você, né? Tá dando marcas de velhice, né? Mas o irmão é novo, né? Mas tudo bem, tem a sua correria da vida e é normal esquecer-se de carregar o celular. Mas estávamos falando aqui, irmão Kelso, que para a glória do Senhor nosso Deus, o irmão tem sido um aluno que tem aprendido bem direitinho, né? Da parte do nosso querido evangelista Alexandro, né? Não estamos aqui exaltando a pessoa do homem, mas exaltando a pessoa do Senhor Jesus, né? Que ele seja glorificado quando os seus servos se empenham em treinar os seus liderados, né? Como aqui nós temos, né, as nossas irmãs que são lideradas pelo pastor Nemuel, grande amigo já de anos, né? E eu tenho certeza que vocês estão aqui estudando, porque ele mesmo já colocou a mão no fogo para vocês, sobre vocês, minha irmã. Sim, o pastor Lemuel já falou, ó, a Vanderleia e a Adélia colocam as minhas duas mãos no fogo. Pastor, e o senhor não tem queimado até? Não, até hoje não tenho queimado assim. Amém. Então, porque ele crê no potencial que vocês têm, entende? Eu fico feliz que quando um pastor recomenda um aluno para estar aqui conosco, é porque crê no potencial, assim como vocês, todos os demais que estão aqui. Eu quero acreditar que os seus pastores creem também no seu potencial. Infelizmente, temos alunos que os pastores não creem no potencial dos seus liderados. É uma pena, né? Porque vai chegar no momento que, como já foi falado aqui, o aluno consegue lá na frente superar ao seu pastor. E aí o pastor tem que ter muita maturidade para não sentir inveja e ciúme, né? Mas infelizmente tem casos, infelizmente, não são tantos, mas tem casos que os pastores se sentem mal. Você está sabendo mais do que eu. Como semana passada, não vou entrar em detalhes, né? Um aluno triste dizendo, pastor, eu já não posso mais continuar estudando. Por quê? Que meu pastor pediu me retirar. Mas qual a razão? Porque eu estou sabendo mais do que ele. Eu não estou acreditando que eu estou ouvindo. Ele descobriu que eu estou sabendo mais do que ele não admite. Eu não admito nenhum obreiro saber mais do que eu. Então, menino bom, evangelista de 39 anos, em prantos. Pastor, quero continuar estudando, o que que eu faço? Obedece o seu pastor, você não vai ter problema. Então, saia fora do curso. Ele, com muita tristeza, estava 8 meses estudando num embalo que vocês não podem imaginar. Dói o coração? Dói. Desculpa estar falando isso, mas dói. Isso prova que, infelizmente, são líderes que não têm a Ô, visão da pastor, palavra. Sim, e eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão fazendo o curso. Eu já estava até comentando mesmo sobre isso, que depois que os irmãos começaram a fazer o curso, já tinha certo conhecimento. Quando fala do Diácono Kelso, quando eu conheço, ele sempre teve um bom conhecimento. Mas após a entrada dele no curso dos demais irmãos, a gente percebeu uma certa melhoria, até na forma de pregar, de ensinar. Domingo mesmo, pela misericórdia, foi o Ares que pregou na igreja. Eu fiquei que assim, lindo. boca aberta, palavra do céu, bíblica, eu até brinquei, assim, ainda bem que foi você que bateu hoje, que senão só falta o pastor que bate, né? Então Deus usa outro também para bater. Essa foi uma mensagem bíblica Que bem lindo. proveitosa, muito bem explicada, muito bem. Para a gente que estava ouvindo, como se diz, eu até brinquei, tem um ditado, você quer que desenhe? A mensagem foi desenhada, de tão assim, bem feita, bem explicada, para a glória de Deus. Graças a E na Deus, quinta-feira o graças a Diácono Kelso Deus. ministrou a lição que semana passada não teve. Foi muito bem ensinada. Glória a A Deus. Gleice Kelly, Kate, minha irmã, ela ministrou a escola dominical em Hartford domingo. E assim, pelo tipo de cristã que ela tem, que ela parou na caminhada há mais de 12 anos, ela ministrou muito bem para a glória de Deus, muito bem explicado. A gente Que percebe que lindo, tudo é irmã para a Gleice. glória de Deus. Parabéns, irmã Gleice. E os Uau. irmãos estão se sobressaindo muito bem depois do estudo. O meu
A minha visão é que todos participem. Quem dera se eu, como pastor, pudesse pagar para todos os irmãos participassem. Meu Porque Deus, meu é um Deus. grande. Eu vejo que é uma grande emoção, né? Ver os alunos, os irmãos. Quando eu estava de férias, por exemplo, teve um domingo, teve uma irmã nossa que ministrou em Hartford, e teve outro irmão, que é o Alisson, ministrou em Newark. Tipo assim, outro tempo em Nagasaki, quando a gente saía, precisava do pastor Eduardo mandar alguém para pregar no lugar da gente. Hoje, Pablo, a gente já tem pessoas que pregam e ainda libera pessoas para outras denominações ministrar também a palavra de Deus. A gente fica muito feliz. Bom ver o pastor que fica com firula. Eu acho que quando o liderado ele passa o pastor, é motivo de alegria, porque quer dizer que Deus está aprovando o seu trabalho e o liderado está sendo bem instruído por Deus e pelo seu líder. Então, bom ver quem é, porque o cara não tem chamado. Quem tem chamado não preocupa com isso, não. Meu irmão evangelista Alexandre, fico feliz demais pelo seu testemunho. Bom que está sendo gravado isso. Isso é um testemunho de maturidade, irmãos. Fico feliz que a palavra de Deus, quando ela é ensinada e as pessoas a absorvem, se alimentam dela, demonstra o quê? Maturidade. E mais maturidade quando o líder vê isso no seu liderado. Assim que Deus continue abençoando Eu nosso irmão evangelista esqueci de Alexandre. falar do Lucas também. O Lucas Ah, fala ministrou sério. a lição passada também, que a nossa lição esse trimestre está muito complexa. Eu estava conversando com Sim, o sim. Diácono Eu estou Kels, acompanhando a lição. está muito gostosa, mas está muito complexa. Então, tipo assim, se a pessoa não tiver uma certa base, um certo conhecimento, e não consegue passar para a igreja. E o Lucas trouxe um ensino também, foi na quarta-feira passada, porque não teve aula em casa da neve, mas foi maravilhoso, para a glória de Deus. A gente vê assim, Meu como que os Deus. meninos, né? Como que os meninos estão subsaindo, estão crescendo, e a gente fica feliz demais por isso. Evangelista Alexandre, irmã Gleice, que quer a palavra, mas antes de ela pedir a palavra, já está no meu coração já há muitos meses, mas depois eu quero conversar com o irmão, né? Só vou fazer essa deixa aqui. O irmão, se puder liberar alguns dos seus obreiros que estão na sua liderança, porque eu estaria indicando para ministérios aí locais. Eu conheço muita gente na área de Hartford, na área de Bridgeport, que me chamam por telefone, pastor, você conhece um bom pregador pentecostal, firme na palavra. E até brinca comigo, de preferência aluno seu. Eu falei, rapaz, o negócio tá complicado, mas eu vou te, eu vou te orientar à igreja de Nagataki, de um precioso servo de Deus, e ali tá, ó, sendo preparado um grupão de alunos que vou te contar. Estão saindo melhor do que a encomenda para a glória do Senhor, não por nossa escola, mas a nossa escola, para a glória do Senhor, está ajudando a polir a prata da casa, né? A prata da casa já existia, mas humildemente a nossa escola está, ó, passando um polimento e Jesus está sendo glorificado. Irmã Gleice, por gentileza. Pastor, só um complemento aqui que o pastor Alex falou, como ele é o nosso pastor setorial, então ele fica mais em Nagasaki, né, onde ele é pastor local, e aí ele não consegue acompanhar tão de perto, porque eu também tenho uma observação aqui para falar do irmão Robert, que também ministrou uma lição, e como o pastor disse, essa lição está muito complexa, bem difícil, ele falou a respeito da Trindade, explicou divinamente e muito claro, foi bem preciso nas palavras, então assim, pelo pouco que conheço ele, evoluiu muito. Só deixar essa ressalva Paz, aqui. Robert. Que lindo saber isso. Parabéns, Robert. A glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Muito feliz, Robert. Gente, essa turma da terça vai tá para surpreender. Não vai demorar muito. Ó, o irmão Ricardo vai dar aí seu testemunho, o irmão Fernando, irmã Flávia. Ainda vou ver irmã Flávia ministrando no púlpito de uma igreja aí grande. Ela pode dizer: não, pastor, eu tô fora, eu não, eu tenho vergonha, não, não, mas ainda vou ver, por fé. Tô vendo já o Ricardo por fé ministrando aí para obreiros. E, gente, eu estou crendo. E essa escola aqui vai levantar homens e mulheres para assustar e abalar. Aleluia! Essa nossa. Vou vir irmã Vanderleia breve, né? Ministrando não só na igreja dela, vou ter a alegria de conhecer a igreja dela, mas vou ver a irmã Vanderleia viajando por aí afora, na Meu companhia de Deus. seu esposo. Ei, meu Amém. Deus! Em nome de Jesus. Missionária Vanderleia. A gente vai ver irmã Vanderleia Santana, irmã Vanderleia Almeida. Vou ver vocês aí, ó,
rodando os lugares aonde Deus enviar vocês, né? Até mesmo a Mandele, não, eu não, pastor, estou fora. A senhora diz hoje que está fora, mas amanhã Jesus pode surpreender a senhora. Em A nome senhora de não Jesus. está aqui, Mandele, por um acaso. Não existe acasos, não existe casualidades. Aqui a senhora está, a Eu senhora não caiu aqui de paraquedas. Falo isso com só quero toda a segurança. E entenda, eu sei que a senhora pode se sentir hoje muito limitada, é natural, mas aqui tem um propósito na sua vida e Deus trouxe a senhora para realizar. Acredite a senhora ou não, Deus tem um propósito na sua vida, na sua casa, aleluia, na vida dos seus filhos, na vida do seu esposo. Pode parecer que nada até hoje está fazendo sentido, mas é como Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 7. E o que diz lá? O que eu faço hoje não entendeis, mas amanhã entendereis. Aleluia! Aleluia. Gente, Aleluia. estou feliz. Irmão Evangelista Alexandre, obrigado pelo testemunho. Irmã Gleice, obrigado pelo testemunho. Robert, continua forte, firme, adiante. Kelson, não para não, Kelson. Ninguém te segura. Deixa Deus lhe usar. Lucas, deixa Deus te usar. Deixa Deus usar cada um de vocês, não é? Como diz o nosso evangelista Alexandre, me permite usar essa frase: bobo é o líder que se sente enciumado e invejoso em ver o seu liderado crescendo. É mais do que bobo. Se é que tem uma palavra acima de bobo, eu não vou dizer por respeito e ética. Mas que Deus continue abençoando essa turma bonita da terça-feira, né? E traga novos alunos e use vocês ali onde vocês estão e vocês possam ser influência na vida de muitos, no poderoso nome de Jesus. Já são 9h45, meu Deus, vamos terminar só uma partezinha aqui para a gente passar para os exercícios. A aula, quando é gostosa, irmãos. Peraí, deixa. Peraí, isso, eu tenho que voltar aqui ao capítulo 3. Isto. Então, já falamos então o que é tetrarquia. Olha o versículo 2. Sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Esse versículo 2 é outro relato histórico, bem estranho. Por que estranho? Porque aqui Lucas está falando de dois sumos sacerdotes, e o normal seria apenas um, da linhagem de Arão, da tribo de Levi. E aqui nós vemos dois, Anás e Caifás. E quando você estuda quem eram Anás e Caifás, eles eram saduceus. Como é que é? Eles não eram da linhagem de Arão. Então, o que isso quer dizer aqui? Eles foram impostos politicamente pelo Império Romano. Roma impõe esses sacerdotes para estarem governando o templo, provando que o altíssimo nível de corrupção moral ministerial daquela época, nos tempos de Jesus, nos tempos do imperador Tibério, porque Lucas 3:1 está falando do segundo imperador de Roma, Tibério. Interessante isso aqui, né? Como estávamos falando, Lucas se preocupa em dar detalhes históricos. E Sim, esses dois eram parentes? Anás e Caifás? era sogro e genro. Então tinha um Sogro nepotismo aí no meio também, né? tinha o para piorar também, tinha o nepotismo, que é o favorecimento de parentes, de familiares. Olha que coisa triste. Vamos então voltar rapidamente aos nossos slides e já vamos para os nossos exercícios. Vamos lá. Número 5. Ele é o único evangelho que retrata a infância de Jesus, mostrando seu desenvolvimento naturalmente e sua submissão a José e Maria. Anote: Marcos não fala, Mateus não fala, João não fala, mas o evangelho de Lucas é o único que fala sobre o pouquinho da infância de Jesus e mostrando seu desenvolvimento natural e sua submissão aos seus papais, José e Maria. 6. Lucas é o evangelho dos desprezados. Fala do bom samaritano, do publicano, do filho pródigo, de Zaqueu
e do ladrão na cruz. 7. Lucas mostra Jesus chorando pela cidade de Jerusalém. 8. Lucas mostra que a salvação de Jesus não é apenas para os judeus, mas também para os gentios, ou seja, para os não judeus. Lembre-se que Jesus disse certa feita: eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. É óbvio, o primeiro fator da vinda de Jesus era a salvação do povo judeu, da nação de Israel. Mas com isso, Deus não descartou a nação de Israel de forma nenhuma. Lucas era um médico grego, porém cristão. Colossenses 4,14. Sabemos que era um companheiro e amigo íntimo de Paulo, participando de vários momentos de sua vida missionária, chamado por Paulo de médico amado, cooperador. Ele escreveu o livro, o Evangelho que leva o seu nome, e o livro de Atos. O Evangelho de Lucas foi escrito para os gregos, já falamos. Teófilo, o receptor, o mensageiro do livro. É o mais completo dos evangelhos. Ele faz várias referências, enfermidades e diagnósticos. Ele enfatiza o relacionamento de Jesus com as pessoas, a oração, os milagres, a participação dos anjos, o nascimento de Jesus, e dá total atenção à participação das mulheres em vários acontecimentos. Vamos lá. Algumas características deste evangelho. Vou falar na próxima aula, tá bom? Porque o tempo já passou muito rápido, então na próxima aula, deixa eu anotar aqui, vamos entrar no slide número 42. Slide 42, próxima aula será 25 de fevereiro. Isso. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre as características desse evangelho, entrar no evangelho de João. Deixa aqui. Irmão Fernando, rapidinho, preciso falar algo aqui rápido, mesmo que seja em linha com o irmão Fernando. Irmão Fernando, amanhã na parte da tarde, como é que o irmão está? Está tranquilo? Está livre? Pastor, tô sim, até a 8 eu tô sim, depois eu tenho que ir pro culto. Perfeito. Vamos marcar a sua segunda chamada para amanhã, porque eu tenho uma. Recebi aqui uma mensagem de texto, apareceu uma pequena emergênciazinha. Um pastor, assim, de surpresa, vai chegar aqui na minha casa às 10h15. Eu falei, caramba. E ele, quando fala que chega às 10h15, ele chega às 10h10. Ele é muito pontual, né? Um pastor hispano, ele pedindo, pelo amor de Deus, mandou uma mensagem de texto agora. Pastor, preciso falar com o senhor com a máxima urgência, pode me receber? Eu falei, que horas? 10h15, mas eu já sei que ele vai chegar 5 minutos antes. Vamos marcar amanhã para as 5 da tarde? Estaria bem para o irmão? 5 horas da tarde, tá? 5 da tarde. Amanhã faremos, então, a prova mais recente. Vamos inverter a ordem, tá? A mais recente, que é a bibliologia, e depois deixamos a diética mais para trás. Combinado assim, então? Então fazemos amanhã a prova de bibliologia, só eu e o irmão, vou lhe mandar o link diretamente no seu e-mail e no seu WhatsApp, 5 horas da tarde, eu serei pontual, e na outra semana matamos a de ética, perfeito? Desculpa essa situação de emergência, né? Eu não sou pastor de igreja, mas às vezes eu tenho que dar assistência aos pastores. E aí é complicado, gente, né? Dar assistência para pastor é uma coisa até meio curiosa. Vamos então aos exercícios? Vamos aos exercícios? Isso. Obrigado, irmão Fernando, pela sua compreensão, pela sua paciência. Vamos lá aos nossos exercícios. Vai lá no finalzinho da página 30. Isso. Lá no finalzinho da página 30. Vamos corrigir até no máximo 10h05, para não ficar. Porque eu também tenho esse compromisso aqui, atender esse pastor hispano que está vindo aqui me visitar, de emergência. Vamos lá. Assinale com X a única alternativa correta. Isso. São as características do Evangelho de Marcos. Letra A, B, C, D ou E. E quer dizer
nenhuma das respostas anteriores. Qual seria a resposta correta? Letra A. Letra A. Todo mundo caiu na letra A. Que Ah, não, impressionante. tá errado? Letra B? Letra B. Ah, não. Se você olhar com atenção, a letra A e a letra B, elas são muito parecidas. A única diferença está em duas palavrinhas. Aí você vai descobrir a diferença entre a A e a B, duas palavrinhas. Detalhista. É letra B, yes. Letra B. Muita atenção, irmãos. A diferença está em algumas palavras, em uma ou duas, mas vão ter escolhas muitíssimo parecidas. Então, número 1, letra B. 2. A palavra evangelho tem como origem ou base histórica qual a letra? C. Sei. Essa é C. Essa é C de casa. Essa é lá. Irmã Vandelé Almeida tá estourando os fogos. Segura mais fogos aí, minha irmã. Começa a estourar tudo que você puder. Número 2, letra C. Número 3. Comparado ao profeta Isaías, o Evangelho de Marcos apresenta as seguintes palavras sobre o Messias, servo do Senhor. Essa é facílima. Qual é a letra? Letra D. Letra A. Não? Tem duas aí muito parecidas. Letra De C. novo, vocês não estão lendo com atenção. É a letra C. Ah, não. A diferença está em uma palavrinha. Se você olha a B e a C, são muito parecidas. Aqui encaixa perfeitamente a letra C. Número 3, letra C. Alguém está com o áudio aberto e está vazando um som curioso e estranho. Se puder fechar, agradeço. Isso. Não, continua o som. Acho que vou ter que fechar o áudio de todos. Continua. Acho que vou ter que fechar aqui do meu lado o áudio de todos. O som está um pouco estridente, me permita. Eu vou fechar o áudio de todos. Perfeito. Tive que fechar agora o áudio de todos. Depois, se alguém quiser se manifestar, é só abrir e fechar rapidamente. Então, recapitulando: número 1, B de bola. 2, C de casa. 3, C de casa. Número 4. Essa é fácil, pelo amor do guarda. Essa é fácil. Qual seria a letra número 4? Pode abrir o áudio agora, depois fechar rapidinho para dizer. Número 4, qual é a letra? Ninguém se atreve a dizer, meu Deus. Medo não é de Deus, não. Número 4, qual é a letra? Não estou conseguindo abrir o áudio. Será que eu travei vocês todos ao mesmo tempo? Letra A, pastor, não é não? Letra B de bola. Eu tô errando, só acertei duas. Evangelho quer dizer testemunho pessoal, mais fonte escrita, mais fonte oral. Tem que ler com atenção. Atenção. Repito uma vez. Leia com atenção. Número 4, letra B. Número 5, evangelho que apresenta Jesus. Letra D. D de dado. Oh, já matou. Letra D de dado. Como servo do Senhor. Número 5, letra D. Letra D. 5, letra D. Número 6. Qual a letra? Sei. B de bola. Em seguida é uma das palavras-chave do Evangelho de Marcos. Vai lá que você vai ver. Está bem escritinho na apostila. Em seguida. Número 7. O Letra evangelho que narra 20 milagres, sendo 3 deles exclusivos. Letra
Não, 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 vocês não. Quem está dizendo letra A não está lendo a apostila. Eu Em Marcos. Não está lendo a apostila. Tem que ler com atenção. Letra Letra B, Mateus. Deus. Tem que ler, meus irmãos. Vocês precisam ler mais. Alguém não está lendo, está tendo dificuldade na leitura. Número 7, letra B, Mateus. Gente, se você errar essa 8, eu me demito agora. Pendura a toalha, chuto o balde. Qual dos 4 evangelhos possui as seguintes características? Biográfico e literário. letra Letra C. Mateus, hein? Não ouvi, alguém sussurrou longe. Qual a letra? Número 8? Mateus. Não, não. É Lucas. Lucas, biógrafo. Oh, meu Deus. Mateus não é biógrafo. Lucas sim é biógrafo. Número 8, letra C, Lucas. Agora aqui, redobrada atenção. Cuidado, aqui dá para confundir. Os mistérios do reino, Mateus, estão relacionados com as seguintes palavras. Você descobre lendo a apostila e os slides. Vamos lá, qual é a letra correta? Letra A. Não, a loteria tá boa. Começou boa a loteria. Tem que ter lido os slides e a apostila. Quando você lê os dois combinados, vai descobrir facinho a resposta da número 9. Letra B. Rede, trigo, igreja, rei, raça de víboras, João Batista, igreja. Se você analisar bem, essas palavras todas são mencionadas no Evangelho de Mateus. Os outros conjuntos de palavras não estão mencionados. Todos, tem que estar todos. Pode estar 1, 2 ou 3, mas tem que ser todos. Número 9 é B de bola. 10. O Evangelho de Marcos tem a seguinte simbologia. letra Qual é a C. simbologia do Evangelho de Marcos? Letra C. Letra C. Por quê? Vamos lá. Alguém tem que me justificar. Letra C baseado em quê? É porque ele trata da simbologia do Do boi. boi, não? Leia aí, por favor, a letra C, por gentileza. Da divindade. Boi simbolizando divindade, dito para os gregos. O boi no Evangelho de Marcos simboliza a divindade? É a minha pergunta. Ah, não. Qual é o evangelho que simboliza a divindade? De João. João. Tem que prestar atenção no que estamos lendo, irmãos. Por isso a leitura, como ela é importantíssimo. O boi não simboliza a divindade, o boi simboliza força, poder. Lembram-se ou não estão lembrados? Vão lá no Evangelho de Marcos, lá na apostila, vão lá no segundo slide, onde apresentamos os 4. Aí você vai se lembrar. Muita atenção. Estou percebendo que alguns alunos estão tendo sérios problemas de leitura. Não é complicado resolver esse problema. Como resolver, pastor? Ler um pouquinho mais. Só isso. E colocar atenção. Alô? Estão me entendendo? Ler um pouquinho mais. Não estou pedindo exagero, não. Leia um pouquinho mais e, ó, atenção. Se você tem dificuldade em ter atenção, ó, anote. Faz um highlight, ó. Isso aqui eu não posso esquecer. Isso aqui eu não posso esquecer. Isso aqui eu não posso esquecer. Faça isso. Acostume-se a anotar. Entendo que alguns alunos ainda não têm o hábito
de anotar, mas é necessário para que a sua memória não lhe traia. Então, a número 10 é nenhuma das respostas anteriores. Número E, letra E. Então, número 10, letra E. Anotado aí? Seria o boi, mas o boi aqui está falando que simboliza a divindade, então está errado. O boi simboliza força e poder. João, pela águia, sim, que representa ou simboliza a divindade. Número 10, número 11. Outra que você tem que ter atenção. Mencione os aspectos dos 4 evangelhos. Aqui o jogo de palavras, em todas elas, é muito parecido. Só tem um jogo de palavras que tem a diferença. E qual é esse jogo de palavras? A, B, C, D ou E? Só ouvi um aluno falar, ninguém quer se arriscar? Número 11. Qual é a letra correta? A. Letra D de dado. Diversidade, unidade, pluralidade, objetividade, ordem e motivos. Procure não se esquecer dos aspectos gerais dos 4 evangelhos. Vamos corrigir somente essa número 2 e vamos deixar a outra para a próxima aula, para você prestar atenção. Aí eu sugiro que você faça uma boa revisão para não errar lá na coluna A, na coluna B. Número 2, assinale com C para certo e E para errado. Fonte oral, mais fonte escrita, mais testemunho pessoal, igual evangelho. Certo ou errado? Certo. Certíssimo. Mateus contém 20 parábolas, 15 exclusivas. Certo ou errado? Errado. E tem que analisar isso com muita atenção. Então, número 2, errado. Número 3. Lucas é o único evangelho a apresentar a palavra igreja. Errado. Certo ou errado? Errado. Errado, porque é Mateus. Isto. Vamos lá. Número 4. As palavras-chave do reino do evangelho de Mateus é rei e reino. Certo ou errado? Certíssimo. Certo. Número 5. Com respeito aos princípios do reino, Jesus é reconhecido pelas multidões como filho do homem. Certo ou errado? Certo. Errado. Com respeito aos princípios do reino. Filho do rei. Isto! Filho do rei, não filho do homem. Oh, meu Deus! Veja, as pegadinhas é só prestar atenção. Se não prestar atenção, você cai. Número 5, errado. E, finalmente, número 6. Antioquia da Cilícia foi o lugar da redação do Evangelho de Mateus. Certo ou errado? Dá para ouvir uma mosca voando. Certíssimo. Certíssimo. Porque na geografia bíblica existem 2 Antioquias. A Antioquia da Pisídia e a Antioquia da Síria. E o local onde foi escrito Mateus, Antioquia da Síria. Recapitulando, quem perdeu aqui, ó. Eu vi lá que foi na Síria, não Cilícia. Antioquia da Cilícia ou da Síria. Tem esses 2 nomes. Síria ou Cilícia. Por isso que eu coloquei errado, porque eu coloquei que na Síria. E não Ele tanto pode ser chamado Síria como Cilícia. A senhora pode conferir. É uma pegadinha. Foi feito de propósito para que vocês pesquisassem.
Mas eu... Vamos lá, recapitulando. 1, letra C, 2 e 3 E, 4C, 5E e 6C. Próxima aula, atenção, vamos estar corrigindo a coluna A com a coluna B. São 25. Se você erra se quiser. E quem erra cria o efeito dominó, vai empurrando um atrás do outro. Então, ó, fiquem afiados para a próxima aula, que nós vamos corrigir coluna A com coluna B. Perfeito? Irmão Fernando, então, amanhã às 5 da tarde, um pouquinho antes, eu estarei lançando a conexão. Já recebi aqui o text message do pastor que está chegando para nos visitar. Vamos agradecer a Deus pela aula de hoje. Gente, muito obrigado pelo esforço que vocês fizeram. Irmã Deli, brigadão, Deus abençoe. Ó, aquele beijão, seus meninos, o Wesley e o William. E quem é o mais alto? Eu não me confundo, meu Deus. É o Wesley ou o William? É o Wesley. É a Torre, pronto, agora eu não vou esquecer. O Wesley é a Torre, é o irmão Torre. Eu tenho que curvar o pescoço para cima para falar com o Wesley. Meu, Jesus caprichou na altura desse menino. Vocês não conhecem o filho da irmã dele, não. Ele tem parentesco com Golias, bem delgado, bonito no planeta. Obrigado, Alisson, pela tua presença em nosso meio, irmã Vanderlei Almeida. Irmã Vanderlei está rompendo em fé. E está vencendo no nome de Jesus. Evangelista Alexandre, muito obrigado. Bom, Fernando Cunha, esse azul bonito. E amanhã vamos estar aqui de novo, às 5 da tarde, se Deus quiser. Robert, parabéns por tanto esforço e desempenho que tu estás ali tendo em Nagasaki para a glória do Senhor. Jonathan, maravilha. Hoje a tua imagem está melhor do que nunca, Jonathan. Se tu trocaste aí a tua aparelhagem, acho que Jonathan hoje está em 10K. Jonathan hoje esbanjou luxo, está em 10K. Parabéns. Irmã Flávia, Deus abençoe. Obrigado pelo seu esforço. Irmã Flávia é uma heroína, né? Irmã Flávia tem aquelas bênçãos dos seus filhos, mas está aí, dedicada. Irmão Ricardo, obrigado, Deus muito lhe abençoe. Chegou um pouquinho, né? Resolvendo lá os problemas, mas já chegou com vitória. Irmã Vanderleia, recebi o seu áudio, vou ouvir daqui a pouquinho, não tive ainda tempo de ouvir. Deus abençoe. Irmã Gleice Cake, Deus abençoe. Joel, Deus abençoe. Nos vemos na próxima aula. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus. Vamos pedir. Nossa irmã Gleice Cake, né? Porque ela é cake, né? Ela é fazedora de cakes. E estou esperando, irmã Gleice, a senhora fazer o mesmo cake, não é? Sem açúcar, sem glúten. Eu indo aí, eu espero, né? Que essa bênção esteja aí nas suas mãos, né? Prepara uns 4 para mim, por favor, uns 4. Nem que eu tenha que pagar $20 cada um, mas eu quero comer os seus cakes. Irmã Gleice estará nos dirigindo a Deus uma palavra de finalização, agradecendo pela aula de hoje. Muito obrigado a todos. Nos vemos próxima terça, 25 de fevereiro, se Deus quiser, na nossa 4ª aula da matéria Os Evangelhos. Irmã Gleice, nos agradecendo a Deus. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, estamos aqui mais uma vez para te agradecer por esse momento, ó Pai, de aprendizado. Senhor, eu te agradeço por cada vida que está aqui nesse momento, ó Pai, por cada aluno que tem se dedicado, ó Pai, que tem se esforçado. Sabemos que não é fácil, ó Pai. Senhor, eu coloco nesse momento também, ó Pai, o nosso professor, continua, ó Pai, abençoando o teu servo, ó Pai, para que ele possa continuar nos instruindo, nos abençoando, ó Pai, com sua sabedoria, Senhor. Continue dando força a ele, ó Pai, cada dia mais. Graças te damos, Deus. Para aprender, ó Pai, a tua palavra, Senhor. Possamos, ó Pai, seguindo fazendo aquilo que o Senhor nos ordenou, ó Pai, que é espalhar o seu evangelho, Senhor. Te agradeço, ó Pai, por tudo, por essa aula, por cada um de nós, ó Pai. Muito obrigado. Dá-nos, ó Pai, uma resto de semana abençoada, ó Pai, em tua presença. Eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nosso lema antes de terminar: seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso e disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória
e o poder. Ó, Amém. beijão no coração de vocês. Ótimo final de terça-feira, abençoada semana. Vejo vocês próxima semana, terça, dia 25. Muito obrigado a todos. A paz do Senhor. Abriguem-se desse frião aí em Senhor. Massachusetts, New Jersey, Nova York, né? Cuidado. Deus abençoe a todos no poderoso nome de Jesus. Deus abençoe, irmão Joel. Se abrigou do frio, agora está no quentinho. Deus abençoe. Paz do Senhor a todos. Amém, vai ser.